Vamos ver, boa tarde aí a todos. Sejam bem-vindos para mais um webinar da Drummond Advisors. Estou aqui com o meu sócio Michel de Amorim e nós vamos falar sobre planning para 2020 e compliance e também alguns updates em termos de deadlines, assim sendo. Tá? Todo mundo escutando bem? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Acho que sim, né? O pessoal tá... Bruno, vai ser revisando. importante, só para a gente... Desculpa. A gente vai estar falando do planejamento para 2020, mas eu sei que muitas das pessoas vão estar interessadas em aspectos do imposto de 2019. Né? Então, acho que é interessante também, quem tiver dúvidas, a ideia aqui é que seja um bate-papo bem interativo. Então, fiquem à vontade para esclarecer dúvidas referente a 2019, mas o foco vai ser realmente aí um planejamento para 2020 mais tranquilo no âmbito tributário, né? E falar também na parte de compliance e algumas atualizações referentes aí ao imposto de renda nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem o chat, né, que vocês vão poder colocar as suas perguntas e eventualmente nós estaremos interagindo com vocês via chat, tá? É uma apresentação interativa, né, Michel? Então, eu espero que todas as perguntas não vamos abrir para fazer as perguntas no final. Você pode fazer as perguntas e a gente vai encaixando as perguntas dentro da nossa apresentação, ok? Estamos aqui marcados para 1 hora de webinar. Caso prolongue, fique à vontade. Quem precisar de sair, fique à vontade. Vai ser disponibilizado tanto o vídeo desse webinar, quanto também o PPT, né, a apresentação. Tá? E quem ficar com dúvidas ou perguntas, sempre fiquem à vontade de entrar em contato com de nossos team members, né, do nosso time, para tirar essas dúvidas e dar o prosseguimento, tá bom? Ótimo. Bora lá começar, Michel? Vamos lá, Bruno. Eu acho que o pessoal estava com dificuldade para me ouvir. Eu vi que o Vitor comentou aqui. Não sei se alguém mais está com dificuldade. Se tiverem, por favor, me avisem. Eu acho que então, está vamos todo lá mundo dar ouvindo bem. Foi só um problema lá com o Bom, Vitor. a gente vai falar um pouco sobre US Taxpayer, Non-Resident, falaremos sobre as reformas e algumas mudanças, US Tax Compliance, Planning, e abriremos também para o aspecto de deadlines deste 2019, tá? Quem tiver dúvidas, esse aqui é o nosso primeira agenda, mas não significa que essa agenda a gente vai cobrir, mas com certeza qualquer tópico acima dela também a gente vai estar tentando aqui lhe servir na conveniência do tempo, tá bom? Vamos lá então. Michel, o que é um US Taxpayer? Vamos lá. Vamos lá, né? Esse é um ponto que dúvidas surgem com muita frequência, né? A partir de qual momento eu me torno um residente fiscal americano, né? Então, um estrangeiro nos Estados Unidos, ou com renda nos Estados Unidos, ou com algum tipo de visto específico, essa dúvida é muito comum. Então, basicamente, existem 2 critérios para a residência fiscal americana, né? O primeiro é o Green Card Test, né? Então, é no momento em que esse estrangeiro ele tem os direitos do Green Card, tá? Então, esse é um ponto que é muito importante. As pessoas muitas vezes acham que só no dia que eu recebo o Green Card é que eu viro um residente fiscal americano. Não necessariamente, né? Muitas vezes se recebe um documento, quase que um formulário que dá o direito daquele estrangeiro entrar nos Estados Unidos com todos os benefícios do Green Card. A partir daquele momento, né, que esse estrangeiro entra nos Estados Unidos com esse formulário, ele já é considerado um Green Card holder. Ele já se torna residente fiscal
no aspecto do teste de Green Card. E o segundo teste é o teste de presença física, aqui nessa apresentação, Substantial Presence Test. O que é o teste de presença física? Basicamente, quando o estrangeiro está presente nos Estados Unidos, por mais de 183 dias, num período de 3 anos. E esse cálculo ele é feito computando 100% dos dias no exercício corrente, 1/3 dos dias no exercício no ano anterior e 1/6 dos dias no segundo ano precedente. Se essa soma em 31 de dezembro excede 183 dias, naquele ano esse estrangeiro se tornou um residente fiscal americano. E um ponto super importante, vamos dar o exemplo, vamos pegar alguém aqui da audiência. Adriana, vamos supor que a Adriana entrou nos Estados Unidos 1º de janeiro e ela saiu do país, voltou, e ela, em 1º de dezembro, ela excedeu 183 dias. Tá? Então, ela se qualificaria como uma residente fiscal nos Estados Unidos naquele determinado ano. Muitas pessoas acham que ela passa a ser residente fiscal a partir de 1º de dezembro, que foi quando ela estourou os 183 dias. E, na verdade, a regra diz que essa data ela retroage ao 1º dia em que ela esteve nos Estados Unidos naquele ano. Então, nesse caso da Adriana, ela se tornaria residente fiscal 1º de janeiro de 2020, por exemplo, e não 1º de dezembro. Então, esse é um ponto muito importante, também quando a gente avalia a parte de planejamento tributário, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não é isso, Bruno? Michel, algum comentário adicional? Sim, eu primeiro gostaria de explicar a todos que nós estamos fazendo um webinar em português, mas os slides estão em inglês para que vocês fiquem familiar com o vocabulário e o qual caso você queira fazer uma pesquisa na internet, estão aí as informações e o source para que você possa bater search, procurar essas informações na internet, tá? Segundo, é importante a gente mencionar o aspecto do Green Card pelo fato também do chamado change of status, Muitas vezes você está fazendo um processo de um visto permanente, onde você sai de um visto F1, J, L, o que for, e naquele momento você não é residente fiscal. Mas quando você você tem a due intenção, Você tem intenção de vir morar de imigrar para os Estados Unidos via um visto já permanente, o que acontece é esse exercício de você voltar quando você entrou pela primeira vez no visto que você estava naquele ano. Tá? Então é importante a gente levar em consideração. Então vamos assumir que você estava no F1 e aí você foi para um EB5 ou um EB1 ou um EB2, você retroage aquela data que você entrou no F1. Tá? Então espero que isso fique claro para vocês aí. Tá? É importante também mencionar, Michel? Ô, Bruno, Pode falar. Fique à vontade, Michel. Um ponto importante é a questão do teste de substância e do Green Card, Então, muitas das pessoas que estão no processo de mudança de status, que, por exemplo, ainda não tenham obtido o Green Card, elas podem se tornar residente fiscal pelo teste de presença física antes do recebimento do Green Card. Então, é muito importante atentar para essa questão da data. Exatamente. Então, se o Green Card chegou em dezembro, vistos, mas a pessoa estava nos Estados Unidos em... Desculpa, Bruno. Pode ficar à vontade. A gente tem um delay, por isso que eu peço desculpa. Pode continuar. A gente está com um pouco de... Tá. Então, se a pessoa recebeu o Green Card em dezembro, mas ela já estava presente nos Estados Unidos em 1º de janeiro e em um determinado visto que não tem aí a isenção para fins de residência fiscal, e depois a gente vai cobrir um pouco dessa parte, ela virá residente fiscal 1º de janeiro, independente de quando efetivamente esse Green Card ou os direitos de Green Card foram disponibilizados a ela. Então, esse é um ponto bem importante porque tem um impacto efetivo na data da efetiva residência fiscal. E importante, você acabou de mencionar esses vistos que excluem a pessoa física de ser cidadão fiscal americano, que é o F1, o J1, alguns outros vistos consulares, que a gente chama visto de
diplomáticos, que eles têm uma exemption, né? Eles não podem ser, no final do dia, visto como contar para a base de cálculo de dias, né, para o teste de substância, né? Mas muitas pessoas têm uma percepção errada sobre esses vistos. Por mais que você seja excluído do imposto de renda global, você continua sendo exposto a dois tipos de receita, né? Imposto de renda nos Estados Unidos por dois tipos de receita. Uma, a receita que você originou no país. Então, vamos assumir que você seja um J1 ou um F1 e você está tendo renda por aquele treinamento ou por uma habilidade de você estar no dia a dia recebendo pela aula que você está dando. Aquela renda conectada nos Estados Unidos, você vai pagar imposto. E outro é capital gains. Qualquer tipo de renda de capital gains sobre sobre ativos pessoais, a gente chama de ativos pessoais, são stocks, um artefato, um painting, por exemplo, né? Você pode obra de sim arte. pagar uma obra de arte, você pode sim pagar ganho de capital sobre aquele ativo. Ah, Bruno, mas eu vendi uma casa no Brasil, naquele momento que eu estava nos Estados Unidos via F1. Aquele lá não é uma source income nos Estados Unidos, então é foreign source, somente ativos pessoais. Tá? Então, por exemplo, um carro. Ah, eu vendi o carro. Eu nunca vi ninguém ganho de capital num carro, né, Michel? Ainda mais se for um carro normal no Brasil. Mas se for um carro de colecionador, é bem capaz de você ter. Mas, eu tenho um carro e tive um ganho de capital na venda do carro, tudo bem. Esse é um ganho de capital que pode ser sim visto como pagar imposto de renda nos Estados Unidos durante o período de F1. Tá bom? Eu não quero prolongar nessa conversa. Eu acredito que quem tiver algum tipo de dúvida, por favor, entre em contato conosco com relação a F1, J1 e assim sendo. Posso dar sequência, pessoal? E Bruno, só lembrando um fator importante, que é a Uhum. principal diferença entre o residente fiscal e o não residente, né? Então, basicamente, o residente fiscal americano ele tem que reportar a renda obtida mundialmente, né, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Diferentemente do não residente fiscal, esse só reporta a eventual renda conectada com os Estados Conectado Unidos nos Estados no Unidos, imposto de renda exatamente. americano. Então, essa é a principal Além, diferença. além dessa principal diferença, entra todo esse aspecto que nós estamos mencionando aqui, né? Os formulários que vão com esse imposto de renda, né? Então, os formulários são aqui bem claros para você. Tem os forms. A intenção desse webinar é para educar, né? Tanto educar os nossos clientes quanto os nossos leads, né, ou futuros clientes, e também eu vejo que tem alguns amigos nossos de trade, né, para que eles possam melhor servir os clientes finais. Então, quando você vira um cidadão fiscal americano e você tem renda nos dois países, com certeza os formulários 5471, 5472 são aplicados. 5471 fala sobre toda a parte de reportar uma limitada, que você tenha mais do que 20% de ownership, né? 20% né? Você é dono de mais de 20%. E 5472 são todas as transações que você venha a ter entre você e a pessoa jurídica no Brasil ou em qualquer outro país que seja, tá? Vai existir também um aspecto de Controller Foreign Corporation, PFIC, tá? PFIC é Personal Financial Investment Company, tá? Vai ter o aspecto de FATCA e FBAR, os formulários FATCA e FBAR. Além disso, tem o formulário 8865, tá? E os formulários 8858, 8865
demonstra para você, caso você tenha uma parceria, uma LLC, que seja feito o check the box, e aí você tem que declarar o 8865 e 8858, é um formulário que demonstra se você tem uma subsidiária, fully subsidiária no estrangeiro. Tá? Isso aqui para pessoa física ou jurídica. Além desses formulários, caso você receba herança, né? Michel, pode falar. Desculpa te interromper, mas só enfatizando aqui a importância desses formulários, tá, pessoal? Na verdade, as penalidades incidentes sobre a não declaração desses formulários, elas são extremamente severas e, em alguns casos, elas entram no âmbito civil e criminal. Então, há pontos muito importantes, porque o imposto de renda ele não é visto como um imposto de renda completo, caso ele não tenha todas as obrigações acessórias sendo enviadas em conjunto. Tá? O que isso significa? Isso significa que, se a gente envia um imposto de renda incompleto, o prazo de prescrição não começa a contar. Né? Então, a Receita Federal entende que o imposto de renda está completo quando todas as obrigações acessórias fazem que deveriam estar anexadas àquele formulário são entregues. Então, muita gente fala assim, eu tive um erro no passado, né, não declarei o FBAR, por exemplo, no passado, que são para contas, que é um formulário basicamente que vai contemplar ativos financeiros acima de $10 mil, né, fora dos Estados Unidos. E não declarei, mas quero corrigir daqui para frente. Então, essa pessoa precisa estar ciente que essas declarações do passado, onde esse FBAR não foram declarados, elas estão sujeitas à auditoria e isso vai ficar em aberto. Né? Então, se daqui a 10 anos a Receita Federal, por algum motivo, decidir auditar essa empresa ou essa pessoa física e identificar essas pendências do passado, ela pode voltar e reacessar penalidades sobre o passado. Por quê? Porque o formulário entregue ele foi incompleto. Então, o prazo de prescrição não começou a contar. Tá? Então, esse é um ponto importante, que só fazer esse parênteses aqui para a colocação do Bruno. E já falando nisso, né, o FBAR, para vocês terem uma ideia, são 5% do valor da conta. Então, se você tiver $1 milhão, seria $50 mil. O 5471, 5472 é $25 mil, tá? De penalidade. O PFIC também tem uma penalidade que eu acho que é o valor de juros e multa, que pode chegar a 20% do valor do seu tax liability, né? Do quanto que você deveria pagar. O BS Survey é 5K. Esse aqui é o mais... E esse Non-Resident Compliance, esse aqui não tem nenhuma penalidade diretamente. Mas além adicionando o que o Michel mencionou, é importante vocês ficarem confortáveis de que quando vocês estiverem fazendo os seus impostos de renda, se não estiver fazendo com a Drummond, que vocês observem, né, se o seu prestador de serviço está fazendo esses formulários, para que vocês não fiquem expostos às penalidades referentes aos formulários e assim sendo. Tá? E lembrando, a omissão ou a não tendo o formulário, né, 5471, 5472, é visto como o seu imposto de renda esteja ainda não completo, e aí volta o aspecto que o Michel acabou de mencionar. Ótimo. Michel, vamos passar para o próximo slide? Fique à vontade. Vamos lá. Fazendo aí um breve resumo, né? A gente quis listar aqui alguns pontos da reforma tributária. A gente já está indo aí para o, basicamente, segundo ano de reforma. Então, muitas das dúvidas já foram esclarecidas ao longo desse último ano, né? Entrega referente ao ano fiscal 2018 e agora partindo para o ano fiscal 2019. Alguns pontos ainda geram muitas dúvidas, né? E o principal deles é o QBI, né? O primeiro item aqui, o Qualified Business Income Deduction, que ele pode chegar até 20%. Tá? Essa é uma dedução aplicável a rendas oriundas de empresas que são tributadas como pass-through,
né? Então, na verdade, essas empresas são qualificadas como pass-through, né? São as parcerias, são os sole proprietorships, S-corps. Então, basicamente, a pessoa física ela consegue deduzir até 20%, tá? Do valor oriundo dessas operações, tá? No imposto de renda de pessoa física. Existe um phase-out, tá? Depois a gente pode compartilhar detalhes do phase-out, isso vai ser com base né, no status daquele imposto de renda, seria um imposto de renda de uma pessoa individual, se é um imposto de renda de declaração conjunta, e dependendo do valor da renda. Tá? Então, é importante atentarem, porque aqui surgiu uma oportunidade para planejamento tributário. Então, indivíduos que eram sócios de C Corporation, né, e a gente vai explicar um pouco das mudanças também que ocorreram nas corporações, eles muitas vezes não estão sendo beneficiados por essa questão do QBI. Né? Então, vale a pena analisar, né, o impacto efetivamente, primeiro, se aquela renda qualificaria, né, se está abaixo do threshold do QBI e qual o impacto que teria no imposto de renda. Então, quando a gente fala de planejamento para 2020, né, é muito interessante reavaliar a estrutura societária das empresas. Será que eu estou usando o benefício completo do QBI? Será que eu poderia ter uma estrutura? Muita gente opta por consolidar várias operações em uma empresa. Isso não necessariamente é a melhor estratégia. Tá? Então, em alguns casos, a gente senta com os clientes para avaliar, será que não vale a pena você fazer um spin-off dessa operação que está dentro da sua C-Corp e tratar ela como uma operação pass-through para que você tenha o benefício do QBI? É óbvio, a gente tem que avaliar aí outras questões, como um potencial ganho de capital, enfim, mas criou-se uma oportunidade muito interessante para fins de planejamento tributário. Tá? Então, esse é um ponto aí que é muito importante frisar. Agora, do outro lado, esse cálculo ele não é tão claro, tá, gente? Então, não assuma que vocês vão aplicar 20% sobre a renda vinda de uma pass-through e que esse vai ser o valor do QBI. Então, existe inconsistência até no software que calcula o imposto de renda. E o IRS, então, também, enfim, o pessoal não consegue esclarecer uma série de dúvidas relacionadas ao QBI. É muito novo ainda e a cada ano a gente vai tendo um pouco mais de informação, tá? Isso é consenso no nível de profissionais da área e no nível também dos agentes do IRS. Então, esse é um ponto super importante. Tá? O segundo item que a gente tem aqui, ele está relacionado à exclusão referente ao imposto de sucessão dos Estados Unidos. Aqui é aplicável para residentes fiscais americanos. Né? Essa isenção saiu de 6 milhões para 11 milhões 250. Então, basicamente, se um americano, um residente fiscal americano, vier a falecer e ele tiver menos de 11 milhões 250 de ativos, esses ativos não estão sujeitos ao imposto de sucessão nos Estados Unidos. Tá? Se esse americano tiver uma esposa e ele optar por fazer o que a gente chama de... Ele tem uma eleição específica onde a gente pode considerar ativos, né, de um esposo com ativos da outra esposa dentro da do mesmo, né, do casal como um todo. Tá? Essa é uma eleição, não é algo automático. Depois a gente pode, quem tiver interesse, a gente pode entrar um pouco mais nesse detalhe. Tá? E aí o casal passa a ter uma isenção de 22 milhões, né, no aspecto sucessório, tá? Que possa ser transferidos para herdeiros isentos de imposto. Tá? Então, esses são pontos importantes, né, para serem observados no que tange o estate planning, né, o planejamento sucessório. Tá? O estrangeiro, a isenção para o estrangeiro com ativos nos Estados Unidos, essa não mudou, essa continua $60 mil. Tá? Então, ativos, se o estrangeiro tem mais de $60 mil em totais de ativos nos Estados Unidos e ele vier a falecer, esses ativos estão expostos a 40% de imposto sobre o valor de mercado desses ativos. Esse é um ponto super importante, além do custo, né, de probate, enfim, todos os custos associados aí ao processo de inventário. Né? Então, o planejamento sucessório nos Estados Unidos é algo fundamental. Quem não tem um will, quem não conversou com um advogado ou com um contador sobre planejamento sucessório, é altamente recomendável que se faça.
Tá? E lembrando, os residentes fiscais americanos, né, muitas vezes pensam, eu estou abaixo, eu tenho menos de 22 milhões, em conjunto com minha esposa, então não preciso me programar no aspecto sucessório. Não necessariamente, tá, gente? O custo de probate nos Estados Unidos é muito elevado, tá? E aí entram estruturas mais complexas. Muita gente considera ter um living trust, onde a pessoa continua beneficiária daqueles ativos enquanto em vida, porém ela já planeja toda a sucessão, né? E aí, no caso de falecimento, não incide esse custo de inventário, porque já está tudo definido pelo trust. Tá? A pessoa nomeia um trustee, esse trustee entra no momento... Ô, Bruno. Pode continuar. Eu vou... Eu tô expandindo aqui um pouco, não está nesse slide, a gente vai falar até um pouquinho mais na frente, mas um ponto importante aí que muita gente acha que, no caso de ser residente fiscal americano e ter ativos abaixo dos 11 milhões ou dos 22, não precisa pensar em planejamento sucessório. Né? Quem já passou por isso ou teve alguma experiência com isso nos Estados Unidos sabe que o custo do probate ele é muito alto, né? E é um processo demorado. Então, ele é é um importante processo ter isso em custoso, né? mente no planejamento sucessório. E esse processo, por ser Exatamente. custoso, você acaba... existe uma pesquisa nos Estados Unidos que famílias estão investindo em fazer planejamento sucessório, não por pagar imposto, mas sim por não ter que fazer o processo de probate. Tá? Então isso é importante para vocês ficarem sabendo. Eu acredito que alguns dos nossos clientes que estão aqui na nossa ligação têm isso em mente, já passaram por isso conosco. Então é importante a gente ficar sempre... não é que eu queira matar ninguém, mas acontece, tá, pessoal? Bom, vamos falar sobre corporations. Bruno. Pode falar, Michel. Não, um último ponto que é importante é que tem muitos clientes nossos e a gente sabe que pessoas que querem ter o controle de como esses ativos vão ser alocados, né, numa eventual sucessão. E aí o Living Trust ele é uma ferramenta que permite isso. Né? E a gente vai ter, eu acredito, se eu estiver... nós vamos ter um webinar sobre planejamento sucessório, onde teremos um parceiro que faz bastante trabalho de planejamento sucessório aqui no nosso webinar no mês de fevereiro. E eu gostaria até mesmo do nosso time confirmar a data para que a gente possa passar para todo mundo, tá? E até mesmo o link para que eles possam já registrar, caso já esteja ativo lá o link, tá? Então, só para deixar para vocês a mesma página. Com relação às corporations, houve uma redução de tax bracket de 35% a 21%, um increase do Section 179, Bonus Depreciation, onde você consegue, no momento da aquisição ou de um ativo, um ativo usado ou um ativo novo, depreciar 100% daquele ativo no primeiro ano, que está trazendo um benefício fiscal muito grande para as empresas. A eliminação do AMT, que é a Alternative Minimum Tax para as corporations, e as perdas fiscais, que antes tinham uma vida útil de 20 anos, agora as perdas vão ser ilimitadas para as corporações. Porém, as perdas fiscais tinham um benefício de sair de fazer um carryback, né? Então, eu tenho uma perda fiscal hoje e eu poderia usar no ano passado essa perda fiscal e reter um refund. E se mudou e não teremos mais a partir de 2018. Além disso, nós temos um ponto muito importante para alguns dos nossos clientes que têm inventário, os ativos, as unidades de inventário que sejam abaixo de $2.000 podem ser expenses, né? Ou então no Brasil chamam de despesado, né? No seu P&L durante o ano da aquisição. Tá? Então, esse é um benefício muito interessante, porque, exemplo, para uma empresa, uma farmacêutica, né? Uma farmácia que tem inventário que unidades são abaixo de $2.000, você pode
pegar todo o seu estoque e, eventualmente, julgar isso como uma despesa durante o ano que você está adquirindo. Tá? Além de facilitar o gerenciamento na parte contábil e fiscal, você tem o benefício de correr com a despesa enquanto você ainda não oferiu renda sobre aquele futuro ativo. Tá bom? Vamos lá, pergunta. Fique à vontade, Michel. Acho que a gente tem uma pergunta aqui, correto? A gente tem uma pergunta da Adriana sobre o prejuízo fiscal. Tá, eu acho que nós temos... Vamos lá, temos duas perguntas aqui. Com relação aos formulários, tá? Os formulários Tax Compliance, todos esses formulários aqui, né? Ele está perguntando se os formulários ou FBAR. Não, todos esses aqui, esses formulários são aplicados para pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Tá? Só para responder essa pergunta. Tá? Seguinte, próxima pergunta. Está sendo gravado? Estamos gravando, sim, tá? E pode ficar à vontade, a gente vai mandar isso para todo mundo. A próxima, vamos... Está perguntando aqui uma pergunta sobre a perda fiscal. A perda fiscal americana para uma PJ Corporation não tem limitação, ela não expira mais, tá? A perda antes de até 2017, ela vai expirar em 20 anos. Tá? Então, se você tem uma empresa com 10 anos, até 2017, 20 anos, após 2017, ela é limitada. Ficou claro, pessoal? E Bruno, o que agora a gente tem é a limitação dos 80%, né? Que anteriormente a gente conseguiria deduzir integralmente, agora a gente tem essa limitação de 80% da perda. Então você não consegue aplicar essa perda integral, ela fica sempre limitada a esse 80%. Que é parecido com o Brasil, onde que você tem a limitação de 30%. No Brasil é 30% sobre o valor daquela renda, aqui nos Estados Unidos é 80%. Ok? Ficou claro? Pessoal, tá todo mundo seguindo direitinho? Por favor, dê o seu feedback no chat, para ver se a gente não perdeu ninguém, se tem alguém dormindo, ou caso assim, tá bom? Bom, vamos para o próximo. Bom, alguns aspectos de pré-imigração e pós-imigração para tax planning, né? A gente mencionou aqui já o Trust, que o Michel já mencionou, o Check the Box Election, onde você faz com que uma PJ brasileira possa vir a ser visto como uma Foreign Partnership, e aí todos os seus ganhos, suas despesas daquela empresa no Brasil possa vir para os Estados Unidos, e você também traz o crédito fiscal, né? Como que é isso, Bruno? Bom, quando você faz o check the box e você faz uma eleição de uma PJ brasileira a ser transparente, você faz com que aquela PJ vai fazer um formulário 8865, que eu mencionei mais cedo, e aí você vai receber um K1 daquela operação nos Estados Unidos, mostrando toda a renda feita no Brasil, e essa renda vai trazer a renda, as despesas. Se tiver uma perda, essa perda também vai subir. Se você pagou imposto, que é muito comum também no Brasil, né? Muitas vezes você faz dinheiro no Brasil, mas você paga imposto, mas você tem uma perda fiscal. Então você pode trazer a perda fiscal quanto também o crédito fiscal. Tá? Importante vocês levarem isso aqui em consideração. Muito comum isso, o check the box election. Bruno, pode ficar à vontade, Michel. Desculpa, só lembrando que essa questão do crédito, né, do imposto, esse é no nível federal, né? A gente tem aí a questão dos impostos estaduais, né, imposto de renda estadual principalmente, que a gente não consegue utilizar esse crédito estrangeiro para abater essas obrigações, né? Então, esse é um ponto importante para a gente ter
no radar. Era Isso, só para fazer esse comentário. Porque nos Estados Unidos você paga imposto no nível federal e estadual e, em alguns casos, municipal. Nós temos clientes em 33 estados nos Estados Unidos, então nós entendemos como que funciona essa dinâmica. Então é importante vocês entenderem que a solução do Check the Box é somente para o federal. Estadual, alguns estados aceitam o pagamento do crédito como redução, né, uma deduction, outros não, né? Então é importante você levar isso em consideração. Tá? FATCA filing, importante, vocês levarem em considerações os filings de FATCA. A partir do momento que você tem ativos financeiros no estrangeiro, você tem que demonstrar esses ativos financeiros. Então, antes de você ser um cidadão fiscal, você não precisa, depois sim, ok? E os maiores pitfalls são que todo mundo acha que fazer as receitas. Se você tem uma renda brasileira, você paga imposto no Brasil. Se você tem uma renda americana, você paga um imposto nos Estados Unidos. E faz as coisas separadas, onde não tem nenhum tipo de linkagem e não vê a sua renda, tanto da PJ ou da PJ, tanto da corporação quanto da pessoa física, ela não é vista como uma renda global. Esse é o grande erro das nossas transações de novos clientes e das pessoas que batem no nosso telefone aqui diariamente, tá? Só para deixar vocês na mesma página, tá? Vou falar sobre tax planning na pessoa física. Michel, como que são? A gente tem vários tipos de estratégias, né? Umas são você consegue fazer a eliminação, outras você consegue fazer o deferral da renda e assim sendo. Vamos falar agora de pessoa física, por favor. Vamos lá, Bruno. Essa acaba sendo também um ponto muito comum, né, de clientes que nos procuram. Michel, como é que eu posso ter mais eficiência no âmbito fiscal? Né? Quais são as oportunidades que eu tenho para pagar menos imposto? Né? E muitas vezes o primeiro comentário que a gente tem é se essa pessoa está utilizando ou está tendo benefício das oportunidades de diferimento de renda nos Estados Unidos. Né? Então, basicamente, você tem duas oportunidades para reduzir a sua carga tributária. Tá? A primeira é diferir renda. Então, você joga a renda que seria tributada hoje, teoricamente, numa alíquota mais alta, para frente. Né? Aqui a gente está dando alguns exemplos da parte de planos de previdência privada, né? Onde você tira renda do momento onde essa pessoa está ativa e muito provavelmente numa taxa tributária alta, né, nos Estados Unidos, como vocês sabem, é uma tabela progressiva de imposto, né, para a pessoa física, que pode chegar até hoje 37%. Né? Então, você imagina uma pessoa que está ativa, com salário alto, ela já está, grande parte da renda dela já está sendo tributada a 37%. Essa pessoa tem essa opção de diferir parte dessa renda. Então, no caso do 401k, por exemplo, até 19.500 por ano, né, ela tira da base tributária atual e ela joga para frente. Né? Teoricamente, a partir ali dos 65, 70 anos, quando ela for começar a ter essa retirada, teoricamente numa alíquota menor. Tá? Então, só aí a gente já está trocando efetivamente uma taxa efetiva hoje de 37% para potencialmente no futuro algo em torno de 25%, 22%, enfim. Então, essa é uma ferramenta muito utilizada nos Estados Unidos, principalmente se a empresa fizer o match. Né? Então, se você trabalha para uma empresa que oferece 401k, e muitas vezes ela vai falar assim, olha, tudo bem, você contribui e a empresa vai dar um match de 50% até um percentual do salário. Tá? Isso é free cash, tá, gente? A empresa está te dando uma contribuição, é como se fosse um salário, você não vai pagar imposto por isso. Então, não tem por que não utilizar desse benefício. Tá? E se a gente vai falando de indivíduos autônomos, a gente tem o CEP aí, Bruno, um pouco mais à frente, a gente vai falar do CEP. Tá? O Bruno mencionou aqui, porque aí a oportunidade de diferimento ela vai para $60 mil por ano. Né? Então,
a gente tem aí uma oportunidade grande de estar alocando parte dessa renda mais para frente. E para Michel, você indivíduos, pessoas poderia. físicas, né, eles têm a opção do IRA. Esse não tem nada a ver com a empresa. Por conta própria, ele consegue diferir aqui 6 ou 7 mil dólares por ano nessa conta de IRA. Oi, Bruno, desculpa. Não, sem importância. Você poderia mencionar o que é self-employed, ou no final do dia, o que isso significa em termos de no Brasil, né? E além também é importante da gente mencionar sobre o CEP, que a gente está aqui, né, para falar, o CEP também pode ser aplicado para rendas geradas no Brasil, né? Que é importante a gente levar isso em consideração. Fique à vontade. Tá, vamos lá. O CEP, ele nada mais é do que o plano de previdência para quem é autônomo, né? Então, quando a gente fala de self-employment, é o sócio de uma LLC que trabalha naquela operação, tá? Esse sócio, para fins fiscais americanos, ele é um autônomo, né? Ele é um self-employed. E aí a gente tem oportunidades nesse tipo de estrutura de criar um CEP, que é basicamente a conta de previdência privada desse sócio. Então, esses planos são planos qualificados pela Receita Federal Americana, logo, eles permitem esse diferimento de renda. Tá? Então, são pontos importantes. Uma dúvida que a gente tem que é muito comum, né, no Brasil, né, Bruno? Ah, mas e a minha previdência no Brasil? Eu vou ter que pagar imposto nos Estados Unidos? Gente, esse é um assunto bem controverso, tá? A princípio, sim, porque o plano qualificado no Brasil não necessariamente é o plano qualificado nos Estados Unidos. Tá? Então, deve-se observar aí essa aplicabilidade nos Estados Unidos. Tá? Isso é um Aí a gente ponto pode fazer um outro webinar só para isso, né? Que é só para falar isso. sobre PGBL, VGBL, a FGTS, tá? Então são todos pontos importantes. É bom lembrar, pessoal, que o CEP no Brasil, o mais próximo dele é o PGBL, tá? Então, se você colocar o seu dinheiro no PGBL, você vai conseguir ter o deferimento da sua renda durante aquele ano no PGBL, P de pato. O VGBL ficaria muito mais próximo de um IRA, tá certo? Onde você faz a contribuição após tax e aí você vai ter o benefício de ganho de capital, ok? Além desses né, planos, tem a conta 529, para caso né, alguns de vocês tenham filhos que vão precisar de fazer um plano né, de universidade, que a pessoa você possa contribuir 15 mil dólares anual até 5 anos, né? Ou até mesmo você pode fazer um depósito de 90 mil dólares, que seria, na verdade, 75 mil dólares, para fazer com que aquela renda, todo ganho de capital, renda de juros, possa ser transferidos para o seu filho, para o gasto com universidade, board, né, que seria a acomodação, e livros e assim sendo. É uma ideia importante para quem é pessoa física, tá bom? Ô, Michel, antes da gente dar sequência, vamos só responder algumas ideias aqui, algumas perguntas que nós temos aqui, tá? Eu tenho clientes de consultoria e muitos são brasileiros e eu tenho visto como operam e eu acredito quase que certeza que eles devem estar muita coisa feita errada. Vocês trabalham com pequenos negócios? Cris Madu. Nós trabalhamos sim com os clientes Greenfield, né? Pessoas que estão vindo para os Estados Unidos bem projeto, né? Estão colocando projeto em pé, até corporações, empresas de grande porte, tá? Tem uma outra pergunta aqui muito interessante. E também pessoas físicas, né, Bruno? Sim, pessoas físicas, a gente tem pessoas físicas. Tem uma questão aqui com relação à PJ. Quando a PJ for no Brasil, ela for no Simples brasileiro, ela paga uma taxa X sobre a receita. Tá? Vamos assumir que seja 10%. Dentro daquele 10%, existe o cálculo de todos os impostos sobre aqueles 10%.
uma parte daqueles 10%, que eu acredito que é 4,5%, é imposto de renda. Aqueles 4,5% de imposto de renda, você vai poder acreditar ela no seu imposto de renda no formulário 1116, certo? Essa é uma pergunta da Adriana. A empresa brasileira no lucro presumido é necessário ser majoritária ou empresa americana pode ser participação minoritária? Quando a empresa brasileira funciona para o check the box? Vitor, a empresa brasileira, no momento que você faz o check the box de uma empresa brasileira, você vai fazer com que a empresa brasileira seja transparente no Brasil para fins fiscais nos Estados Unidos. Você pode fazer qualquer tipo de alocação nesse momento de rendas, despesas e créditos, já que você vai criar um K1 para só a empresa americana ou para pessoa física americana, certo? Ficou claro? Então você pode ter uma PJ, e é comum no Brasil, né, ter distribuições desproporcionais, né? Então eu e o Michel vamos assumir que somos sócios de uma limitada brasileira. Eu sou investidor de capital e o Michel é o gestor. Então ele tem uma retirada mensal acima dos lucros que é como da empresa. Então, naquele momento você consegue, no momento do check the box, você consegue fazer essa modificação dentro do seu formulário de K1 que dá a habilidade de contemplar tanto para o Michel, que é o gestor, que tem o Guarantee Payment, quanto para o Bruno, que é o investidor de capital. Lembrando-se que, importante que, quando você faz o check the box no Brasil, ele tem um impacto de você fazer algumas modificações. Primeira coisa é fazer a tradução de BR GAAP para US GAAP, tá? Que é importante, e também para Tax GAAP, o que muitas vezes alguns prestadores de serviços não levam isso em consideração. Você não pode pegar todo o seu balanço, né, brasileiro, tanto de uma empresa limitada no Simples ou no presumido, no lucro real, e aplicar ela direto no seu imposto de renda do formulário 8865. Você precisa, primeiro, traduzir isso em dólar. Segundo, fazer as entradas contábeis de BR GAAP para US GAAP. E terceiro, fazer as transações de US Tax. Ok? Ficou claro, Vitor? Bruno, só E um Cris? comentário relevante quanto ao check the box é que é fundamental e é mandatório que você tenha a assinatura de todos os sócios da empresa no Brasil, né? Então, por mais que não haja impacto nos sócios que não são residentes fiscais americanos, no caso do Vitor, que ele mencionou 40%, ele precisaria da aprovação dos outros sócios que compõem os 60%, né, nesse formulário que é enviado para a Receita Federal Americana. Tá? Então, não pode ser uma decisão unilateral de um dos sócios. A gente precisa do consenso de todos os sócios para que seja válida essa eleição fiscal. Ficou claro, pessoal? Bom, vamos passar para o nosso último slide. Estimated Tax é uma coisa que acontece com muitos dos nossos clientes e o pessoal acaba esquecendo de fazer isso durante o ano, tá? E para que vocês não precisem de terem impacto fiscal, pessoal, lembre que precisamos fazer trimestralmente estimar o imposto e pagar, fazer na verdade aqui, mandar o DARF, né, americano, e fazer o pagamento diretamente, tá? Caso você não faça isso, você tem o risco de juros e penalidades sobre isso, ok? Acontece, quando que eu faço o pagamento do meu trimestralmente, pessoal? Você termina é normal você fazer o pagamento 45 dias depois do trimestre, tá? Tanto para PJ quanto para pessoa física. Esse é o de praxe. A Receita muda as datas de ano a ano para acomodar
alguma coisa que aconteça. Já teve ano que, por causa de um hurricane, houve a modificação para 6 meses e assim sendo. Então, por favor, preste atenção, converse com os seus contadores, o seu tax advisor, para que você possa ter, sim, pago ou estimado o tax. E é importante. Bruno, eu tenho imposto a pagar, mas eu não tenho dinheiro em caixa para pagar. O que aconteceu? Bom, o que está acontecendo é que pode ser uma coisa simples. Você está rodando o seu business para fins contábeis numa accrual basis, né, que a gente chama de competência, no método de competência, e no imposto de renda você vai precisar de pagar imposto sobre uma coisa que você ainda não reconheceu, ou não coletou o dinheiro, então você tem um contas a receber muito alto e acaba que você não tenha liquidez para fazer esse pagamento do seu imposto. Ou então você tem um inventário muito alto ou coisa assim. Bom, o que acontece? Sugiro que você sempre leve em consideração a habilidade de você mudar para no seu imposto de renda somente, você usar uma outra metodologia de caixa. Os Estados Unidos te dá direito para empresas de até 10 milhões de dólares de receita, você usar o regime de caixa, tá? E o regime de competência. Pode mudar? Pode. Há necessidade de mudar? Dependendo, sim, né? Que você pode ter um benefício fiscal aí de deferimento do pagamento do imposto. Ficou claro, pessoal? A gente vai terminando, vamos abrir para perguntas e respostas, caso alguém da nossa plateia tenha perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje. Lembrando que teremos uma apresentação sobre trusts que vai ocorrer no começo de fevereiro. Eu gostaria que o meu time confirmasse a data, tá? Para que a gente possa já até colocar aqui para os nossos ouvintes possa aplicar, tá? Temos uma pergunta aqui. O Thiago, supondo que uma pessoa que mora no Brasil tenha passado no teste de residência fiscal, portanto seja considerado um Global Taxpayer. Se essa pessoa tiver renda no Brasil, ela deve pagar imposto 2 vezes ou uma vez no Brasil e outra nos Estados Unidos? Thiago, deixa eu responder essa pergunta. A pergunta é a seguinte: se você tem renda no Brasil, sugiro que você pague imposto aonde você teve a renda, tá? Nos Estados Unidos a gente chama de sourcing, tá? O Michel pediu para não entrar nesse aspecto. Mas eu vou entrar, né, Michel? Porque é a parte que... Então, no Brasil isso chama-se fato gerador, tá? Fato gerador é onde você gera a renda e assim sendo. Então, se o fato gerador é no Brasil, então aquilo ali é uma sourcing no Brasil. Então, você deve pagar imposto naquele sourcing, tá? Que a gente chama de fato gerador. Ótimo. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai observar o sourcing americano. Muitos dos sourcings brasileiros, eles são compatíveis com o americano. Então, ele vai poder pegar o seu imposto de renda, né, que você pagou no Brasil e usar como crédito. E aí, a não bitributação de algumas das rendas. Nem todas são aplicáveis, mas a grande maioria sim. Juros, por exemplo, aluguel, venda da casa, juros, royalties, por exemplo, vão ser possíveis o uso do crédito. Tá bom? E Bruno, quando eu mencionei da parte do sourcing, né, esse assunto de fato gerador, gente, é um assunto extremamente complexo que acho que a gente vai ter que fazer um webinar só para cobrir isso, tá? Mas é super importante. Já tivemos casos de pessoas que nos procuraram que, na dúvida, pagaram, por exemplo, nos Estados Unidos, tá, um imposto que o sourcing foi no Brasil. Então, eles tiveram que pagar o imposto 2 vezes e não conseguiram compensar, porque ele primeiro pagou nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, não deixou ele compensar esse imposto pago nos Estados Unidos. Se ele tivesse feito corretamente, pago no Brasil, ele compensaria esse imposto pago no Brasil nos Estados Unidos. Então, um assunto super importante. Na dúvida, por favor, aí questionem, perguntem
peçam orientação aí às pessoas qualificadas. Respondendo aqui outras perguntas, o Marcelo Lemes perguntou se a gente trabalha com pessoa física. Trabalhamos sim, tá, Marcelo? A gente tem aqui um departamento especializado em pessoas físicas, residentes fiscais ou não. Tá? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Olá, Bruno. No caso de não resident com investimentos bancários, bonds, estoques, quais são as obrigações acessórias? Tá. Isso é importante. Nos Estados Unidos, você precisa de ter o W-8BEN, tá? E aí, muitos desse tipo de renda, por exemplo, bonds, você vai receber juros como renda. E aí você vai ser retido na fonte 30%, porque ela é um tipo de renda que é tributado nos Estados Unidos. Esse crédito de imposto que você pagou de 30% pode virar um crédito no seu imposto de renda no Brasil, tá? Assumindo aqui, tá, Roberto, que você está investindo na pessoa física, tendo uma conta bancária nos Estados Unidos que você investe nesses tipos de ativos. Se você compra e vende a ação da Apple, por exemplo, você não pagará nenhum tipo de imposto de renda nos Estados Unidos porque você é não residente, mas vai eventualmente pagar imposto no Brasil por ganho de capital. Ok? Isso tem impacto também no tipo de investimento, né? Então é sempre importante atentar, junto com a instituição, né, se você está tendo retenção na fonte, qual é o status. Então, como o Bruno mencionou, o formulário W8BEN normalmente é requerido pela instituição, né, pelo broker ou pelo banco, como forma de você certificar que você não é um residente fiscal americano. Né? Então, isso tem um impacto direto na forma que aqueles rendimentos vão ser tributados ou não. Tá? Então, esse é um ponto super importante. Adriano tem mais uma pergunta aqui, Michel, falando, no caso dos dividendos, e eu acredito que ela está falando dos dividendos recebidos do Brasil. O IR foi pago pela pessoa jurídica e não pela pessoa física. No caso dos dividendos, se você fez o check the box, você pode usar o crédito sobre aquela operação. Caso você não tenha feito o check the box, você vai pagar imposto de renda se você for pessoa física dona da PJ brasileira. Vai pagar imposto de renda nos Estados Unidos como renda ordinária, que vai de 15% a 37,5%. Ok? Existe uma diferença, Adriana, que é significativa quanto a dividendos recebidos de empresas americanas ou empresas listadas na Bolsa versus dividendos recebidos de empresas estrangeiras. Tá? Esses são considerados dividendos não qualificados. Os dividendos de empresas americanas ou empresas registradas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, esses têm a tributação de 15% ou 20%, dependendo da alíquota que você se encontra na pessoa física. Dividendos não qualificados são tributados como renda ordinária, que vai até 37%, como o Bruno mencionou. Tá? Rodrigo Costa tem uma última pergunta aqui. Boa tarde. Como é feito o IR de pessoa física nos Estados Unidos? Será analisado o meu extrato por lançamento diário ou pelo saldo do último dia do ano? Rodrigo, o imposto de renda ele não necessariamente ele é baseado no seu extrato, tá? Existem ali uma série de informações que você vai precisar reportar, informes de rendimento, enfim. Então, é analisado a renda do ano e não efetivamente um saldo que você tem no final do exercício, tá? Então, esse é um ponto importante. O imposto nos Estados Unidos, a declaração é de renda. Diferentemente no Brasil, a gente declara renda e ativos. Nos Estados Unidos, você basicamente declara renda. Tá? Então, isso é um ponto importante. A gente traz essa renda, por exemplo, obtida de investimentos no Brasil, traz também o crédito referente ao imposto pago no Brasil. Se houver uma diferença de alíquota, você paga também o imposto nos Estados Unidos. Lembrando que é muito importante considerar a variação cambial. Tá? Então, em muitos casos, a gente tem clientes que, por exemplo, venderam um apartamento no Brasil, tiveram ganho de capital no Brasil, mas quando a gente faz a conversão para dólar, considerando aí taxas históricas e taxa corrente, ele em dólar ele teve um prejuízo. Tá? E aí ele não paga imposto nos Estados Unidos. Super importante essa análise
de conversão de moedas, né, e também aproveitar aí ou não o imposto pago no outro país. Tá? Gente, acho que é isso. 5 o'clock aqui, Brasil Time, já estamos 1 hora de webinar. Quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, aqui estão os nossos contatos, entre em contato com a gente, pelo site também, estamos à disposição. Teremos um novo webinar em fevereiro, como o Bruno mencionou, serão uma série de webinars aqui, espero contar com a presença de todos, agradecemos aí a participação, acho que fica muito mais interessante, né, quando a gente tem a participação de todos vocês, então gostaríamos de agradecer novamente. Bruno, boa tarde. Obrigado a todos aí. Obrigado, A gente vai se gente. Um falando. abraço. Tchau, tchau.